A história do Corinthians não começa com títulos, ídolos ou multidões. Ela começa como muitas histórias que mudam tudo, de forma simples, quase invisível. Em 1910, enquanto o futebol ainda era um esporte distante da maioria do povo brasileiro, um grupo de operários decidiu fundar um clube que não fosse exclusivo, nem elitista, nem reservado a poucos. Eles não tinham dinheiro, estrutura ou prestígio. Tinham apenas uma ideia poderosa: criar um time que representasse quem nunca era representado. Desde o primeiro dia, o Corinthians nasceu como um clube que não pedia licença para existir. Ele simplesmente existia, e isso incomodava. Naquele início, o futebol em São Paulo era dominado por clubes ligados à elite, com regras rígidas, ambientes fechados e pouco espaço para quem vinha de fora. O Corinthians surge quebrando essa lógica. Não como um projeto planejado, mas como um gesto espontâneo de pertencimento. Um clube criado para o povo, jogado pelo povo e sustentado pelo povo. Esse detalhe, que pode parecer pequeno hoje, se transformaria na base de tudo o que o Corinthians viria a ser. Antes de vencer, o Corinthians aprendeu a resistir. Os primeiros anos não foram fáceis. Faltava campo, faltava dinheiro, faltava reconhecimento, mas sobrava identidade. Cada jogo era mais do que uma partida, era uma afirmação. Cada vitória era celebrada como se fosse histórica. Cada derrota, absorvida como parte de um caminho maior. Aos poucos, o clube foi crescendo, não apenas em resultados, mas em significado. O Corinthians começava a deixar de ser apenas um time de futebol para se tornar um símbolo, um espelho de quem estava nas arquibancadas. Desde cedo, o clube construiu uma relação única com sua torcida. Não era uma relação de distância ou idolatria vazia, era uma relação de pertencimento. O torcedor não se sentia convidado, ele se sentia dono. Essa conexão profunda ajudou a moldar o que viria depois. O Corinthians não jogava apenas para ganhar. Jogava para provar que podia. Jogava para mostrar que o impossível podia ser enfrentado. Jogava com uma carga emocional que poucos clubes conseguiram carregar sem se perder. Com o passar dos anos, o Corinthians começou a ganhar forma dentro e fora de campo. O escudo, as cores, o nome, tudo passou a carregar peso. Não um peso técnico, mas simbólico. Cada elemento falava de luta, de resistência, de identidade coletiva. E enquanto outros clubes se organizavam em torno de estruturas, o Corinthians se organizava em torno de sentimentos. Isso o tornava imprevisível, intenso e, muitas vezes, incompreendido. É importante entender esse início para compreender tudo o que vem depois. O Corinthians não nasceu para ser apenas vencedor. Ele nasceu para ser incômodo, para ocupar espaços que não lhe eram oferecidos, para errar, cair, levantar e continuar. Essa origem explica por que, ao longo da sua história, o clube viveu extremos tão intensos. Grandes glórias, quedas profundas, recomeços improváveis. Tudo isso estava, de alguma forma, plantado lá atrás, naquele começo quase anônimo. Antes dos títulos, antes dos ídolos, antes das grandes noites, existia apenas um clube tentando existir. E talvez seja exatamente por isso que, até hoje, o Corinthians nunca foi só futebol. Ele sempre foi uma narrativa em movimento. Uma história escrita jogo a jogo, geração após geração. E essa história, que muitos pensam conhecer, guarda camadas que quase ninguém conta. Camadas que começam aqui, muito antes da fama, muito antes do poder, muito antes da bola rolar para valer. Com o passar do tempo, aquele clube que nasceu quase invisível começou a ocupar espaços que antes pareciam proibidos. O Corinthians não cresceu apenas em número de torcedores, cresceu em presença. Cada campeonato disputado era uma batalha por reconhecimento. Cada confronto contra clubes tradicionais carregava algo além do resultado. Era a disputa entre quem sempre esteve dentro e quem precisou arrombar a porta para entrar. E pouco a pouco, o Corinthians foi deixando de ser tratado como um intruso para se tornar um incômodo permanente. A consolidação do clube veio junto com a construção de uma identidade própria. O Corinthians não buscava copiar modelos, não seguia escolas elegantes nem se apoiava em discursos refinados. Seu futebol refletia sua origem, intenso, competitivo, muitas vezes sofrido.
Vencer nunca era simples. Perder nunca era leve. Tudo parecia acontecer no limite. Essa característica moldou a relação com a torcida de forma definitiva. O torcedor corintiano não aprendeu a esperar facilidade. Aprendeu a resistir junto. Nesse período, o Corinthians começa a entender algo fundamental. Sua força não estava apenas nos jogadores, mas no ambiente que criava ao seu redor. O clube passa a ser temido não apenas pela qualidade técnica, mas pelo peso emocional que levava aos jogos. Jogar contra o Corinthians significava enfrentar um time e, ao mesmo tempo, uma atmosfera difícil de explicar. Algo que pressionava, incomodava e desgastava. Era o começo de uma reputação que atravessaria décadas. Ao mesmo tempo, essa identidade forte cobrava um preço. O Corinthians passou a viver intensamente cada fase, sem meio termo. Quando as coisas davam certo, o crescimento era rápido. Quando algo saía do controle, o impacto era profundo. Decisões erradas, conflitos internos e expectativas exageradas começaram a aparecer. O clube ainda estava aprendendo a lidar com sua própria dimensão. O que havia nascido pequeno agora precisava sustentar um tamanho emocional enorme. Foi nesse cenário que o Corinthians começou a construir seus primeiros ciclos marcantes. Conquistas importantes, jogos memoráveis e personagens que ficaram gravados na memória coletiva. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, nem tudo foi glória nesse processo. Muitas histórias importantes ficaram escondidas entre vitórias e derrotas. Episódios pouco lembrados, escolhas que mudaram rumos e momentos em que o clube esteve mais próximo do colapso do que da celebração. O Corinthians avançava, mas avançava com cicatrizes. Cada fase deixava marcas. Cada geração herdava algo da anterior. Uma mistura de orgulho, sofrimento e expectativa. Isso criava uma pressão constante, tanto dentro quanto fora de campo. O clube passou a ser cobrado não apenas por resultados, mas por representar aquilo que dizia ser. Um time do povo, mas também um time vencedor. Essa contradição acompanharia o Corinthians por toda a sua trajetória. Com o passar das décadas, essa tensão entre identidade e resultado se tornaria uma das principais características do clube. O Corinthians não podia ser apenas eficiente. Precisava ser intenso. Não bastava ganhar. Era preciso sentir. Essa exigência, imposta pela própria história, ajudou a criar momentos inesquecíveis, mas também abriu espaço para crises profundas. E muitas dessas crises, pouco exploradas, ajudaram a moldar o Corinthians que o Brasil conhece hoje. Tudo isso nos leva a um ponto decisivo. Um momento em que o clube, já grande demais para ser ignorado, precisaria enfrentar seus próprios limites. Onde a história deixaria de ser apenas construção e passaria a ser prova. É nesse ponto que o Corinthians começa a viver seus extremos mais marcantes. As glórias que o colocariam no topo, e as quedas que quase o tirariam de cena. E é exatamente aí que a história começa a ficar realmente oculta. O Corinthians entra então em uma fase em que sua grandeza já não é mais discutida, mas sua estabilidade ainda é frágil. O clube passa a conviver com expectativas cada vez maiores e com uma pressão que não perdoa erros. Cada temporada deixa de ser apenas mais um capítulo e passa a ser julgada como um teste de identidade. Ganhar se torna obrigação. Perder se transforma em crise. E é nesse ambiente que o Corinthians vive alguns dos momentos mais contraditórios de sua história. Enquanto surgem campanhas memoráveis e jogadores que marcam época, também aparecem decisões que parecem caminhar na direção oposta. Bastidores turbulentos, conflitos de poder, escolhas administrativas mal explicadas. Muitas dessas histórias não aparecem nos resumos oficiais nem nas comemorações. Elas ficam guardadas entre corredores, reuniões e bastidores que raramente vêm à tona. Mas são exatamente essas decisões silenciosas que ajudam a explicar por que o Corinthians viveu ciclos tão extremos. Em alguns momentos, o clube parecia imparável. O Corinthians se tornava sinônimo de força coletiva, de superação e de um futebol que sabia sofrer sem se entregar. Em outros, parecia à beira do colapso. Crises financeiras, rebaixamentos simbólicos, desconfiança interna e uma relação tensa com parte da própria torcida. O mesmo clube capaz de mobilizar multidões também era capaz de se ferir por dentro. E isso não era coincidência.
Era consequência direta de sua própria natureza intensa. Poucos clubes no Brasil viveram o sucesso e o fracasso de forma tão próxima. No Corinthians, a linha entre o céu e o abismo sempre foi curta. Um título mudava tudo. Uma derrota ampliava problemas antigos. Essa instabilidade ajudou a criar um ambiente emocionalmente carregado, onde cada jogo parecia definitivo. E isso moldou gerações de torcedores acostumados a viver o futebol como algo maior do que o placar. Nesse período, o Corinthians também construiu uma relação quase simbiótica com seus ídolos. Jogadores deixavam de ser apenas atletas e passavam a representar fases inteiras do clube. Alguns foram elevados ao status de heróis. Outros, mesmo importantes, acabaram esquecidos ou injustiçados pela narrativa oficial. Existem histórias de jogadores que carregaram o clube em momentos difíceis e, ainda assim, desapareceram da memória coletiva. Histórias que ajudam a entender o lado humano e imperfeito do Corinthians. O estádio, por sua vez, deixa de ser apenas palco e se transforma em personagem. Cada arquibancada guarda lembranças de glórias, vaias, silêncios e explosões. O ambiente criado em dias decisivos alimentava a mística do clube. Para muitos adversários, enfrentar o Corinthians não era apenas enfrentar um time bem montado, mas enfrentar uma pressão psicológica constante. Algo que não se treinava, algo que se sentia. Mas enquanto a imagem externa era de força, internamente o clube travava batalhas silenciosas. A luta por modernização, a dificuldade de equilibrar tradição e gestão e o peso de uma torcida gigantesca cobravam seu preço. O Corinthians precisava aprender a conviver com seu próprio tamanho. E essa aprendizagem foi feita com erros, tropeços e decisões que ainda hoje geram debates. É nesse ponto que o Corinthians começa a entrar em uma de suas fases mais decisivas. Uma fase em que tudo parece se alinhar ou desmoronar, onde as escolhas feitas definiriam não apenas uma temporada, mas o lugar do clube na história recente do futebol brasileiro. A partir daqui, o Corinthians não seria mais apenas um clube popular e intenso. Ele passaria a ser um símbolo de extremos, de redenção e de queda, de glória absoluta e de dor profunda. E é exatamente nesse momento que chegamos ao coração das histórias que quase ninguém conta. Histórias que explicam por que o Corinthians nunca foi simples. E por que, para muitos, ele nunca será apenas futebol. A partir desse ponto, o Corinthians passa a viver aquilo que muitos clubes grandes temem, mas poucos conseguem evitar: a convivência permanente com o risco. O risco de errar grande, o risco de cair de forma dolorosa, o risco de decepcionar uma torcida que nunca aprendeu a aceitar o meio-termo. O clube entra em uma fase em que cada decisão carrega consequências amplificadas, porque agora tudo é observado, cobrado e julgado em escala nacional. É nesse cenário que surgem algumas das quedas mais marcantes da história corintiana. Momentos em que o clube, mesmo gigante, se vê fragilizado. Rebaixamentos, campanhas frustrantes, promessas não cumpridas. Para fora, parecia apenas má fase. Por dentro, eram sinais de problemas mais profundos. Falhas de planejamento, apostas erradas, conflitos internos e uma dificuldade constante de alinhar gestão, futebol e identidade. O Corinthians, acostumado a lutar contra o mundo, precisava aprender a não lutar contra si mesmo. Esses períodos deixaram marcas profundas na torcida. O torcedor corintiano aprendeu a sofrer cedo, mas agora sofria em silêncio e desconfiança. A arquibancada, antes apenas combustível, se tornava também termômetro de tensão. Cada erro em campo era ecoado fora dele. Cada derrota parecia carregar o peso de histórias mal resolvidas. Ainda assim, mesmo nos momentos mais sombrios, algo permanecia intacto: a presença. O Corinthians nunca esteve sozinho, nem quando tudo parecia desabar. Curiosamente, foi justamente nesses momentos de maior fragilidade que o clube começou a construir suas maiores redenções. O Corinthians mostrou, repetidas vezes, uma capacidade rara de se reorganizar quando já era dado como derrotado. Não por planejamento impecável, mas por uma combinação de identidade, pressão e sobrevivência. O clube parecia funcionar melhor quando encurralado, quando precisava provar mais uma vez
que não desapareceria. Essas retomadas não aconteceram de forma limpa ou linear. Vieram acompanhadas de novas polêmicas, decisões controversas e personagens que dividiram opiniões, mas também trouxeram conquistas que redefiniram a imagem do clube. Títulos que não foram apenas taças, mas respostas. Respostas a quem duvidava, a quem subestimava e, muitas vezes, ao próprio clube. O Corinthians passou a ser visto como um time capaz de cair fundo e voltar mais forte. Nesse processo, algumas histórias ficaram esquecidas. Bastidores de campanhas históricas, sacrifícios silenciosos, jogadores que atuaram lesionados, dirigentes que tomaram decisões impopulares e mudaram rumos. Esses episódios raramente aparecem nas narrativas oficiais, mas ajudam a entender por que cada conquista corintiana carrega um peso emocional diferente. Não são apenas vitórias, são sobrevivências. O Corinthians, ao longo dessa fase, deixou claro que sua maior característica não é a constância, mas a resistência. Um clube que não segue trajetórias previsíveis, que não constrói hegemonias longas, mas vive picos intensos, que não se define pela estabilidade, mas pela capacidade de voltar quando ninguém mais espera. Isso gera desgaste, sofrimento e instabilidade, mas também cria uma ligação quase visceral com quem acompanha. Chegamos então a um ponto em que o Corinthians já não pode mais ser explicado apenas por números, títulos ou campanhas. Ele passa a ser compreendido como um fenômeno emocional e histórico. Um clube que carrega contradições, excessos e histórias que não cabem em estatísticas. Um clube que, mesmo quando tenta se modernizar, nunca consegue se afastar totalmente de sua essência caótica e apaixonada. E é justamente essa essência que nos leva ao próximo capítulo. Um capítulo em que vamos olhar com mais atenção para histórias específicas, episódios pouco conhecidos e curiosidades que ajudam a explicar por que o Corinthians é amado, criticado, temido e incompreendido. Histórias que estão além dos troféus, além das manchetes, além da bola. Existem histórias no Corinthians que não cabem em linhas do tempo oficiais. Episódios que não aparecem nos museus, nem nos vídeos comemorativos, mas que ajudam a entender a alma do clube. São decisões tomadas longe dos holofotes, personagens esquecidos e momentos em que tudo poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Histórias pequenas à primeira vista, mas gigantes nas consequências. Ao longo dos anos, o Corinthians conviveu com bastidores intensos, conflitos internos que raramente vinham a público, disputas por poder, vaidades e escolhas feitas sob pressão. Muitas vezes, o clube avançava apesar da própria estrutura, não por causa dela. Houve temporadas em que o ambiente interno estava fragmentado, mas o time em campo se mantinha competitivo. Em outras, a organização parecia existir, mas faltava algo invisível: conexão. Esse contraste ajudou a criar resultados imprevisíveis e campanhas que desafiam qualquer lógica estatística. Algumas curiosidades ajudam a revelar esse lado oculto. Jogadores que chegaram desacreditados e se tornaram símbolos. Outros que chegaram como soluções e desapareceram rapidamente. Técnicos que entenderam o espírito do clube sem precisar de longos discursos. E técnicos que, mesmo competentes, nunca conseguiram se adaptar à pressão emocional que o Corinthians impõe. Nem sempre o melhor trabalho era o mais duradouro. Nem sempre o mais vitorioso era o mais lembrado. Há também histórias ligadas à torcida que raramente são contadas de forma profunda. Momentos em que o apoio foi decisivo não apenas para empurrar o time, mas para sustentar o clube em fases críticas. A presença constante, mesmo em períodos de dor, criou uma rede invisível de sustentação. Para o Corinthians, a arquibancada nunca foi cenário. Sempre foi parte ativa da história. Em muitos momentos, foi ali que o clube se manteve vivo quando tudo parecia ruir. O estádio, novamente, aparece como guardião dessas memórias. Cada canto guarda ecos de decisões, promessas, frustrações e redenções. Há jogos que não foram finais, mas ficaram marcados como se fossem. Há noites sem títulos, que ainda hoje são lembradas com mais intensidade do que algumas conquistas. Isso acontece porque, no Corinthians, a experiência emocional quase sempre se sobrepõe ao resultado frio.
Essas histórias escondidas ajudam a entender por que o clube desperta sentimentos tão extremos. O Corinthians não é fácil de amar, nem simples de criticar. Ele exige envolvimento. Quem se aproxima precisa aceitar o pacote completo. Glória e desgaste, orgulho e sofrimento. Talvez por isso muitos tentem explicá-lo apenas com estatísticas. É mais confortável. Mas essa explicação nunca é suficiente. Quando observamos o Corinthians por esse ângulo, percebemos que seu maior patrimônio não são apenas títulos ou ídolos consagrados. É a capacidade de transformar momentos comuns em episódios carregados de significado. Um jogo de meio de tabela vira teste de caráter. Uma derrota comum vira trauma coletivo. Uma vitória simples vira símbolo de resistência. Tudo ganha peso. Tudo deixa marca. Essa forma intensa de existir faz com que o Corinthians esteja sempre em movimento. Mesmo quando parece parado, algo está sendo construído ou corroído por dentro. O clube nunca permanece neutro. Ele oscila, se reinventa, erra e volta. E essa dinâmica constante explica por que, ao longo do tempo, tantas histórias ficaram pelo caminho. Histórias que não foram apagadas, apenas abafadas pelo barulho do presente. Ao revelar essas camadas, fica claro que o Corinthians não pode ser entendido apenas como uma instituição esportiva. Ele funciona como um organismo vivo, movido por emoções coletivas, decisões humanas e uma relação profunda com quem o acompanha. Um clube que carrega falhas visíveis, mas também uma capacidade rara de sobreviver a elas. E é com esse entendimento que chegamos ao último trecho desta história. Um olhar para o Corinthians de hoje. Para aquilo que ele se tornou depois de tudo isso, para o que ainda carrega do passado, e para o que continua fazendo dele um dos clubes mais singulares do futebol brasileiro. O Corinthians de hoje é resultado direto de tudo o que veio antes. Cada escolha, cada crise, cada conquista deixou marcas que ainda influenciam o presente. O clube carrega uma herança pesada, feita de glórias inesquecíveis e feridas que nunca cicatrizaram completamente. E talvez seja exatamente isso que explique por que ele nunca consegue ser apenas mais um. O Corinthians entra em cada temporada carregando expectativas que vão além da tabela, além do desempenho, além do placar. No cenário atual, o clube convive com o desafio de se manter competitivo sem perder a própria essência. A modernização é necessária, mas nunca simples. Toda tentativa de racionalizar demais o Corinthians encontra resistência. Não apenas da torcida, mas da própria história. É como se o clube lembrasse, o tempo todo, que foi construído na base da emoção, da urgência e da sobrevivência. Ignorar isso nunca funcionou. Aprender a conviver com isso talvez seja o único caminho. A relação com a torcida segue sendo o eixo central de tudo. Uma torcida que cobra, pressiona, sofre e sustenta. Que se frustra, mas não abandona. Que critica, mas não se distancia. Esse vínculo, por mais desgastante que seja em alguns momentos, continua sendo o maior diferencial do Corinthians. Ele não joga sozinho. Nunca jogou. E provavelmente nunca jogará. Cada fase do clube é vivida coletivamente, como se todos estivessem dentro do mesmo campo. O Corinthians atual ainda busca equilíbrio, ainda oscila, ainda erra, ainda surpreende, mas segue fiel a uma característica que atravessou gerações: a incapacidade de ser indiferente. Onde o Corinthians está, algo acontece. Um debate se forma, uma emoção se acende, uma memória é criada. Mesmo quando os resultados não acompanham, o clube continua ocupando espaço, continua sendo assunto, continua sendo presença. Olhar para essa trajetória ajuda a entender por que tantas histórias ficaram escondidas. Porque tantos momentos foram simplificados ou esquecidos. A história do Corinthians é grande demais para caber apenas em troféus. Ela vive nos detalhes, nos bastidores, nas decisões silenciosas e nas reações coletivas. Vive naquilo que não virou manchete, mas moldou caminhos. Vive além do que se vê em campo. No fim das contas, o Corinthians não se explica. Ele se sente, se vive, se atravessa. É um clube que nunca foi construído para a tranquilidade, mas para o confronto. Não para o conforto, mas para a intensidade. E talvez
Seja por isso que, mesmo depois de tantas décadas, ele continue despertando as mesmas paixões, as mesmas discussões e o mesmo fascínio. Porque alguns clubes existem para vencer campeonatos. Outros existem para contar histórias. O Corinthians, gostando ou não, sempre foi os dois. E é exatamente isso que o mantém vivo, relevante e impossível de ignorar. Um clube que nunca coube apenas dentro das quatro linhas. Um clube que sempre esteve além da bola,